o Senhor envia cordonizes. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e os fez cair sobre o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-se por todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia, aquela noite, durante todo o dia e toda a noite, o povo saiu e recolheu os cordonizes. Ninguém recolheu menos do que 10 barris, então eles se estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas quando a carne ainda estava entre seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de Quibote Tavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibote Tavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? O Senhor ouviu, e o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu uma coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor e ele me revelou em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo? Por que não temeram criticar meus servos? Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique com um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. A missão de reconhecimento de Canaã. Antes de começar aqui o capítulo 13, aqui mostra, assim, o falar pelas costas, né? O que eles estavam fazendo. Até na Bíblia já mostra a gravidade do que é você falar pelas costas, né? Se todo mundo ficasse leproso, que fala mal de alguém que é íntegro pelas costas, que inventa uma calúnia, ou que fala coisas absurdas, você já pensou? O mundo ia estar, assim, repleto de gente leprosa, porque tantas vezes, né, as pessoas gostam de falar mal das outras pelas costas. As pessoas têm uma tendência a gostar de fofoca. E todos os dias nós temos que nos policiar muito quanto a isso. A essa coisa, eu tenho um bafão pra te contar, tenho uma coisa pra te contar. Todos nós, né, não tô dizendo isso pra quem tá ouvindo, só não digo pra mim também. Todos nós temos que tomar muito cuidado com o que nós recebemos de outras pessoas, porque quem fala mal de alguém pra você, fala mal de você pra alguém também. Isso é uma coisa muito certa que, com certeza, quem tem esse hábito realmente
que deixe isso para trás, porque isso não edifica, isso não faz bem para ninguém, ok? Vamos lá, a missão de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Sumua, filho de Zacor; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; e da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofte. Nossa, esse aqui eu não sei nem falar. Tem um F mudo aqui. Vofse. Não sei, gente. Da tribo de Gade, Guel, da filho de Maquim. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Aí eles já tinham nomes complexos, aí eles davam outros nomes em cima daqueles nomes. Uau! Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo Hamate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual prendiam um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Carregaram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. O relatório de expedição. Eles então retornaram, e Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestavam relatório a eles e toda a comunidade de Israel. E eles mostraram frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram:
A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Uau! A revolta do povo. Agora que o povo vai dar mais trabalho ainda. Naquela noite, naquela comunidade começou a chorar. Naquela noite, a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, do que neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, se para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto na terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco causa? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu ferirei com praga e destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso os habitantes desta terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, está com este povo e que vem face a face, ó Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminarem este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Gente, Moisés era demais mesmo, né? Quanto mais eu leio Moisés, mais eu fico impressionada. Isso aqui era o verdadeiro coach do passado, né? Ele conseguia ter uma visão assim muito além, né? Não foi à toa que Deus escolheu ele, não foi à toa, porque ele tinha uma visão assim muito além do que todos, né? Mas agora que a força do Senhor se manifestaste, segundo prometeste, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira gerações. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória, os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, me puseram à prova e me desobedecerão 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o haverá.
Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes o herdarão. Visto que os amalequitas e os canabeus habitam nos vales, amanhã deem-me meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Quer dizer, o Senhor, ele ainda tinha um pouco de paciência, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, sei como Deus não perde paciência com algumas coisas, mas ele perdeu. Várias vezes ele perdeu e quis destruir o povo, né? Aí ele demonstrava piedade, mas realmente era bem complicado. O castigo do povo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que me pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixam contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes como habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos teus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados com despojo da terra, eu os farei entrar para desfrutarem da terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, farei, e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalhar um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morrerão subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram ao alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viram desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. Aqui a gente vê claramente o resultado da desobediência. Mesmo Moisés avisando que eles estavam em pecado, que não era para continuar ali, que não era para subir, eles desafiaram a vontade de Deus e subiram e pagaram preço. E as pessoas que espalharam o boato negativo sobre a terra, que não conseguiriam conquistar, que não conseguiriam derrotar os povos, morreram subitamente. E aqui é aquela passagem mesmo que é a que todo mundo conhece, sobre Deus deixar eles no deserto 40 anos. Eles poderiam chegar super rápido onde eles queriam. E eles demoraram 40 anos. 40 anos para chegar no objetivo deles. 40 anos para entender que Deus pode tudo. 40 anos para entender que obedecer é muito mais fácil
do que resistir a uma coisa que não vai fazer bem para vocês. Esse que era o problema. Deus sabia do propósito, Deus sabia de tudo. Eles não creram no Senhor, eles não acreditaram no poder do Senhor e pagaram esse preço. E é triste isso, né? Porque às vezes a gente também passa por desertos enormes. Mas esses desertos também são culpas nossas, é nossa culpa muitas vezes. Às vezes a gente tem que ficar muito tempo no deserto ali para conseguir entender o propósito de Deus na nossa vida. Mas o que eu oro, o que eu peço é que todos nós consigamos entender o mais rápido possível. Que quanto mais rápido a gente entender, menos a gente pode sofrer. Certo? Então, vamos continuar aqui no capítulo 15. As ofertas suplementares. Vamos lá, já estamos quase terminando o nosso devocional aqui. Vamos agora ler o capítulo 15, ok? Ofertas suplementares. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês para sua habitação e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, e seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro de melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para cada carneiro, prepare a oferta de cereal de 2 jarros e a melhor farinha com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto ou sacrifícios para cumprir esse voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga como novilho uma oferta de cereal e 3 jarros de a melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho como oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho, ou carneiro, ou cordeiro, ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Faça isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo o que for natural da terra deverá aparecer dessa maneira quanto trouxer uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se um estrangeiro que vive entre vocês ou descendente de vocês apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como para os estrangeiros que vivem entre vocês. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comem o fruto da terra, apresentem uma porção para contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito de primícias de farinha de vocês, das primícias da farinha de vocês. Apresentem-se como contribuição de sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão as primícias da farinha como contribuição ao Senhor. As ofertas pelos pecados involuntários. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que ordenou e para todas as suas gerações, e se isso for feito sem intenção e não for conhecido da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho como para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada conforme as prescrições e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel e eles serão perdoados, pois seu pecado não foi intencional e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. Meu Deus, a gente tem que agradecer muito a Jesus, né? Porque senão ia faltar bode, ia faltar cordeiro, ia faltar tudo nesse mundo. De tanto que a gente peca, né? A comunidade de Israel
toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, contendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos. Terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. O castigo pela transgressão do sábado. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia do sábado. Aquele que encontraram recolhendo lenha levaram a Moisés e Arão e toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. As borlas das roupas. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades de suas roupas e punham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer todos os meus mandamentos, e para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor e seu Deus, que o trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Essas borlas, esse cordão azul, até hoje eu já vi judeus com esse cordão azul trançado. É bem interessante. Claro que se for usado, né, para realmente guardar os mandamentos do Senhor, porque muitas coisas não são mais usáveis hoje em dia, mas se você ter esse cordão e ter só para mostrar que é um homem temente a Deus, mas por detrás não fazer as coisas, também não tem sentido, né? A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izer, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã, Abirão, filhos de Eliabe, Eon, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando viu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e todos os seus seguidores pela manhã: o Senhor mostrará quem lhes pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e que os tenha trazido para junto de si a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. Agora vocês também querem o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram? Quem é Arão para que se queixem contra ele?
Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda quer fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você e eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e apresentará-se ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostaram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que todos dá a vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um homem só pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas as coisas que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, então vocês saberão que homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Tinham medo, né? Porque viviam murmurando, viviam pecando também, né? A hora que viu a fúria de Deus lá, abrindo, engolindo. E isso é família, né? Eles acabaram levando os descendentes dele para o Seol junto com eles, né? A gente não escolhe a família que a gente tem, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, porque reflete exatamente em quem tá próximo da gente, que no caso é a nossa família, né? Isso que a gente vê que aconteceu aqui, né? Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Beleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão abatidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar.
pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelo que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram abatidos e serviram de revestimento do altar. Como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Minha nossa! Minha nossa, esse povo é terrível. A revolta do povo contra Moisés e Arão. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e Arão e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Ai, até eu me dá vontade de acabar com esse povo, tem hora. Só de ler certas coisas que eu leio aqui, gente, é muito estressante. Mas se prostraram com o rosto na terra. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele com fogo tirado do altar e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e vivos e a praga cessou. Foram 14.600 os que morreram naquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Os dois ficavam tentando salvar esse povo, porque senão não tinha chegado um vivo lá no deserto, né? Eu acho que só teria chegado os dois lá. E porque o povo abria a boca, gente, pra falar o que não devia. E até hoje, é engraçado como as coisas aconteceram há tantos anos, né? Mas até hoje acontece repetidamente, né? Essa coisa de falar o que não deve, né? E o peixe morre pela boca mesmo. Aqui o povo perdia a oportunidade de ficar calado. A vara de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos, e escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreve o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram as 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões de flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente à arca das tábuas da aliança para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Eles sabiam, né? Do pecado deles, que eles podiam morrer a qualquer momento.
Capítulo 18. Os deveres dos sacerdotes e dos levitas. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e sua família e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo de seus antepassados para se unirem a vocês e os ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se os fizerem, morrerão tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do sacerdócio do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês dedicados ao Senhor, para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo o que se refere ao altar, e o que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço de sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Era uma coisa muito séria esse serviço de sacerdócio. Não poderia ser feito por qualquer um e teria que ser levado muito a sério. Teria que ser uma coisa muito criteriosa, né? Então, a gente encerrou aqui essa parte. Amanhã a gente continua com as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. E eu acho que mais 2 dias a gente termina Números. Olha como passa rapidinho, né? Passa rapidinho. Aí a gente vai entrar em Deuteronômio. Deuteronômio. É difícil, né? Então tá bom, meus amores. Beijos e fiquem com Deus e continuem firmes aí nessa jornada.